Olá, queridos irmãos e irmãs! Você já viu na Bíblia alguma menção da esposa do apóstolo Paulo? Será que o apóstolo era casado? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje nós vamos analisar o estado civil do apóstolo Paulo. Vamos fazer juntos um exercício de interpretação bíblica e descobrir se o apóstolo Paulo era casado, solteiro, viúvo ou quem sabe até divorciado. Quer aprender mais sobre esse assunto? Vem comigo, vamos para minha lousa de explicações que nós vamos aprofundar no texto bíblico. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: tem uma coisa que sempre me deixou intrigado. O apóstolo Paulo era casado? A Bíblia menciona a esposa de Paulo? Os textos parecem demonstrar que ele era solteiro. Mas será que era comum um homem como ele permanecer solteiro mesmo dentro da cultura judaica? Querido irmão, agradeço muito pela sua pergunta, muito legal, muito interessante, vai nos ajudar a aprofundar os nossos conhecimentos da palavra. E você que está assistindo esse vídeo agora também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários e ela pode virar o próximo vídeo no canal. Então aproveita essa oportunidade para tirar dúvidas interessantes da palavra do Senhor. E nós vamos começar então agora a nossa explicação analisando este texto bíblico em primeiro lugar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8, que diz o seguinte: e aos solteiros e viúvos, preste bem atenção aqui nesse comecinho, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom que permanecessem no estado em que também eu vivo. Então observe que nesse texto o apóstolo Paulo fala do seu estado naquele momento, quando ele está orientando pessoas solteiras e pessoas viúvas. E esse texto aqui leva muita gente então a questionar: o que significa estado em que também eu vivo? Significa que Paulo era solteiro ou viúvo? No caso, como ele está orientando esses dois grupos de pessoas, nós vamos responder essas e outras questões a respeito do estado civil do apóstolo Paulo nesse estudo. Então fique até o final, é importante compreendermos todo o contexto. Então nós vamos analisar, queridos, 4 possibilidades aqui dentro da palavra de Deus a respeito do estado civil de Paulo. Paulo seria solteiro? Paulo seria casado naquele momento? Paulo seria viúvo ou Paulo seria divorciado? Vamos analisar cada uma delas para a gente aprender bastante da palavra do Senhor. Mas antes, nós vamos examinar: será que existe um texto bíblico que fale claramente o estado civil do apóstolo Paulo, que mostre para a gente exato, de forma clara, de Paulo falando a respeito do seu próprio estado civil? Vamos ver a partir de agora, mas antes, é agora que você se inscreve no canal. Inscreva-se no nosso canal, ative todas as notificações todos os dias de segunda a sexta, às 15 horas. Estudo novo aqui no canal. Vamos chegar à marca de 1000 estudos, já passamos de 200. Quer fazer parte disso, aprender gratuitamente aqui no YouTube? Então se inscreva, aproveite essa oportunidade. Queridos, a primeira observação a ser feita é que não consta nas Escrituras Sagradas de forma clara qual era o estado civil do apóstolo Paulo. Ou seja, não temos nem a menção de uma possível esposa dele registrada e nem uma declaração clara dele mesmo a respeito do seu estado civil, por exemplo, dizendo: olha, eu, Paulo, sou solteiro, ou eu, Paulo, sou casado ou sou viúvo. Não temos isso. Porém, queridos, uma investigação de diversas citações do apóstolo pode nos ajudar a chegar em algumas possibilidades interessantes a respeito desse personagem fascinante aqui das Escrituras Sagradas. E nós vamos começar analisando 2 primeiras possibilidades. Paulo seria solteiro ou casado? Existe a possibilidade dele ser solteiro ou casado? Vamos então voltar aqui no texto que nós lemos inicialmente lá no começo, onde o apóstolo Paulo diz ali, olha só: aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Então vamos analisar primeiro aqui a palavra solteiros. Queridos, o estado atual em que Paulo vive é sem contato com alguma mulher. Ou seja, não estava compromissado naquele momento com nenhuma mulher. Então, esse texto que nós lemos anteriormente aqui, 1 Coríntios 7, 8, ele não dá pra gente, de forma exata, o estado civil de Paulo, se ele era solteiro ou, porventura, também
viúvo. O que Paulo está falando aqui é que ele, naquele momento, não tinha compromisso com nenhuma mulher, então ele orientava solteiros e viúvos que permanecessem como ele, sem contato algum. Porém, observe na sequência que Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 7, versículo 9, caso, porém, não se dominem, observe como Paulo, toca num ponto interessante, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, ou seja, se a pessoa não consegue viver sem contato com mulher, ele estava falando como homem ali, que então se casem para que não vivesse então em pecado. Olha só, vai guardando essas informações que isso vai ajudar a montar o quebra-cabeça. Uma outra informação importante a se considerar é observarmos a forma como Paulo fala do casamento. Quando lemos alguns trechos, por exemplo, esse que acabamos de ler sobre viver abrasado, parece-nos se tratar de uma pessoa que conhecia profundamente o que é ser casado. Parece que Paulo fala com muita consideração e inteligência sobre o tema. Observe esse versículo, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É claro que isso não traz, assim, 100% de certeza que Paulo fosse casado, mas dá a ideia de alguém que, porventura, poderia ter sido casado. Vai guardando aí essas informações. Soma-se ainda a isso, a informação de que Paulo poderia ser um membro do Sinédrio. Sim, aquele grupo de homens judeus que julgavam questões ali em Israel. Por quê? Porque lá em Atos 26, 10, diz que Paulo dava seu voto em condenação de cristãos. E o local onde havia votações era dentro do Sinédrio. Então, se isso for uma realidade, queridos irmãos, pode indicar que Paulo tenha sido casado no passado, quando era perseguidor da igreja. Por quê? Porque era necessário, por tradição, que um membro do Sinédrio fosse casado. Mas então, nesse momento em que ele escreveu as cartas, ele não estava casado, conforme nós já lemos lá em 1 Coríntios 7, versículo 8, onde ele aconselha solteiros e viúvos que ficassem assim como ele estava. E claro, Paulo, como fariseu e seguidor das tradições, certamente não teria ficado solteiro até aquele momento da sua vida. Então, com todas essas informações, vamos chegar aqui a uma primeira conclusão. E qual é essa conclusão? Paulo, a meu ver, não poderia estar ou ser solteiro, ou seja, nunca ter sido casado, porque ele pode ter sido ali de uma forma muito forte membro do Sinédrio, e também ele era um seguidor das tradições, ele mesmo diz isso nas suas cartas, que ele era fariseu, ou seja, alguém que seguia as tradições à risca, um grupo extremamente rígido nas tradições. Então, a meu ver, Paulo não poderia ser solteiro. E nós observamos que naquele momento ele também não estava casado, já que ele orientou solteiros e viúvos que permanecessem no estado em que ele estava vivendo, ou seja, sem nenhum comprometimento de casamento. Então, as duas primeiras possibilidades nós descartamos. Então, vamos analisar as outras duas, viúvo ou divorciado. Quais dessas duas será que se encaixam aqui na vida do apóstolo Paulo? Antes de te explicar em detalhes, queridos, você não pode esperar janeiro. Você não pode esperar sempre o começo do ano para estudar a Bíblia. Então, turmas abertas do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Aqui nos comentários tem uma aula gratuita para você assistir. Se fizer sentido para você vir estudar comigo, tirar dúvidas diretamente por Zap, pode vir, assista assim que você puder, para que você veja como que eu ensino e se você gosta desse tipo de estudo. Era muito comum, queridos irmãos, acontecer naquela época divórcios forçados. O que significa isso? Um dos cônjuges judeus se convertia a Jesus Cristo, como foi o caso do apóstolo Paulo. Então, ele se converteu a Jesus Cristo. E o outro cônjuge, que permanecia como judeu, acabava deixando, largando, por causa dessa mudança ali dentro do casamento. O que tinha envolvido nisso? A sinagoga, a pressão dos judeus, ameaças de exclusão e retaliações pesadas, levava muitos a largarem o companheiro que havia se tornado cristão. Observe, por exemplo, que nós temos aqui uma orientação do próprio apóstolo Paulo quando ele trata essa questão de casamento entre crentes e não crentes, ou melhor, onde um dentro do casamento era crente e o outro descrente. Observe o que ele diz a respeito do descrente. Mas se o descrente, observe bem, quiser se apartar,
né, aqui dentro do contexto está falando de casamento, ou seja, abandonar o casamento, que se aparte, que abandone. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, ou seja, a parte crente, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Era muito comum, então, abandonos dentro do casamento por conta dessa questão de conversão. Um dos dois se converteu a Cristo, então isso causava muitas vezes um racha dentro de casamentos. Isso pode ter sido algo que aconteceu com Paulo. Observe bem que eu estou dizendo pode ter sido, ok? Mas nós não sabemos. Por quê? Porque ele não desejou relatar em nenhuma de suas cartas algo parecido com isso. Mas nós também temos a opção, então, de Paulo ter sido viúvo. Essa é uma opção também muito forte. Olha só, ele pode ter perdido a esposa antes ou durante o tempo em que ele se converteu. Então observe bem aqui para nós chegarmos a uma conclusão. Nós já observamos então que solteiro é praticamente impossível que o apóstolo fosse, ok? Devido às tradições que ele seguia, devido à possibilidade de ser membro do Sinédrio. No momento em que ele escreveu as cartas, ele não estava casado, ok? Já observamos isso. Paulo poderia então ter sido viúvo? Sim. A esposa dele pode ter falecido um tempo antes ali da sua conversão ou mesmo ali durante o seu processo de conversão. Essa é uma possibilidade muito forte. E também temos a possibilidade do apóstolo Paulo ter sido largado pela sua esposa por conta dele ter, então, ter ido ser um missionário pelo chamado que ele teve de Jesus Cristo. Essa é também uma possibilidade muito forte. Então, essas duas aqui são aquelas que melhor se enquadram dentro dos contextos bíblicos. Presbítero, qual é a sua opinião? Eu gosto muito da ideia de viúvo, mas é só uma opinião. Não parece que Paulo tenha sido um homem divorciado, mas sim tenha perdido a sua esposa aí nesse processo, algo que ele não desejou relatar. Mas, para fechar, poderia ser viúvo sim e divorciado, duas possibilidades que se enquadram perfeitamente dentro do contexto bíblico. Espero que tenha gostado, vou deixar para você mais um vídeo aqui para você assistir. Cresça um pouquinho mais 10 minutinhos de estudo para o seu crescimento no dia de hoje. Escolha um vídeo, assista as nossas playlists. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.